Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força. Olá, seja bem-vindo ao Encontro Semanal. No programa de hoje você acompanha uma reportagem sobre o atendimento médico do CASC, Centro de Assistência Social de Campinas. O nosso arcebispo deixa uma mensagem sobre vocação e ainda na série do mês de agosto você vai ver uma reportagem sobre a vocação sacerdotal. Começa agora o nosso Encontro Semanal. O CASC, Centro de Assistência Social de Campinas, é uma obra social da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Ele tem como missão melhorar a qualidade de vida das famílias de baixa renda. Neste dia 5 é comemorado o Dia Nacional da Saúde e trouxemos para você uma reportagem do atendimento médico realizado pelo CASC. O Centro de Assistência Social de Campinas é uma organização não governamental de utilidade pública estadual e municipal. Seu objetivo é ajudar pessoas necessitadas no plano social, educacional, cultural e assistencial. O Centro de Assistência Social de Campinas, CASC, foi fundado em abril de 1958 e reativado em agosto de 2004. Ele é uma iniciativa da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, a matriz de Campinas. O CASC conta com aproximadamente 30 profissionais da saúde que são voluntários, atendendo nas áreas de cardiologia, clínico geral, psicólogos e outros. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira na matriz de Campinas. Eu acho que quem não vive para servir não serve para viver. Sempre eu faço isso. Aqui nesse local já começo os 4, 5 meses, tá? Mas sempre na minha vida como médico eu procurei poder servir as pessoas, atendi já em outros locais. E além de cardiologista, eu sou nutrólogo. E a obesidade também é uma situação que assola o mundo. Hoje, mais de 50% da população é obesa ou sobrepeso. Então, como aqui eu tenho um atendimento aqui na Capela São José, logo aqui embaixo aqui, nós temos lá um grupo de obesidade. Eu atendo lá uma vez por mês, no sábado, em torno de 25 pessoas, 20 a 25 pessoas. Maria Francisca Arantes é paroquiana da Matriz de Campinas e buscou atendimento de cardiologia para a mãe e fala como se sente acolhida por esta obra social. A minha mãe, ela é diabetes, né? Ela é hipertensa, né? Tem pressão alta, teve começo de AVC, né? Então, agora eu vim trazendo um cardiologista para um acompanhamento sobre os medicamentos que ela usa. Eu me sinto muito bem atendida todas as vezes que eu já procurei. O cardiologista Dr. Francisco Marques é voluntário do CASC desde março deste ano e fala sobre o sentimento de gratidão por ajudar as pessoas que necessitam. O recado que eu daria, que eu passo para todo médico, todo aquele profissional que pode servir alguém que está necessitado, que faça isso. Na verdade, às vezes a gente pensa que vem aqui para doar ou para dar. Então nós estamos recebendo, com certeza. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Gloria in excelsis Deo. São João Maria Vianney era um jovem agricultor que, como tal, não era estudado, teve que aprender a ler e escrever, e os primeiros anos da escola fundamental com muito esforço. Depois entrou para o seminário, protegido por seu pároco,
mas com dificuldade ele estudava e aprendia o latim para poder estudar a ciência filosófica e teológica, que era tudo escrito em latim. Mas ele, com muito esforço e com a graça de Deus, venceu essa barreira e foi ordenado sacerdote. Ordenado sacerdote, como permaneceu ainda um homem de certa forma limitado, o bispo o mandou para atuar num povoado, lá no sul da França, em Ars, no povoado de Ars, com apenas 200 pessoas. São João Maria Vianney tornou-se um grande missionário da França. Ele, quando entrava na cidade e ia para assumir sua missão, encontrou um menino e perguntou ao menino: menino, onde é que fica o povoado de Ars? Naturalmente ele andava a pé, como era costume naquela época. E o menino disse: venha comigo. E ele disse ao menino: você me mostra o caminho de Ars e eu te mostrarei o caminho de Deus. E foi o que aconteceu durante a vida do santo cura d'Ars, São João Maria Vianney, que viveu um pouco mais de 70 anos e se tornou o patrono dos sacerdotes, porque a partir daquele pequeno grupo de pessoas já normalmente afastadas de Deus, que não tinham uma fé convicta, uma vivência da fé, ele foi trabalhando, rezando, sacrificando-se e conseguiu fazer de Ars um ponto de irradiação da vida cristã da França. Milhares de pessoas vinham a Ars para escutar o santo falar e para se confessar com ele. Filhas e filhas, ele passava muitas horas do dia e da noite também, confessando e rezando. Por isso a Igreja o considera padroeiro dos párocos, dos sacerdotes que atuam nas paróquias. Nós pedimos neste ano novamente a intercessão de São João Maria Vianney por todos os párocos da nossa cidade, a fim de que possam ser tão criativos quanto ele, para recuperar muitas pessoas para Cristo, para trazer muitas pessoas de volta para Cristo, para a Igreja, para Deus. Ovos Josidite, qualidade e saúde para a sua vida. Al hablar de las familias, muchas veces me viene a la cabeza la imagen de un tesoro. El ritmo de la vida actual, el estrés, la presión del trabajo y también la poca atención de las instituciones puede poner a las familias en peligro. No es suficiente hablar de su importancia. Es necesario promover medidas concretas y desarrollar su papel en la sociedad con una buena política familiar. Pidamos para que las grandes opciones económicas y políticas protejan a la familia
como el tesoro de la humanidad. Em todo tempo, na origem da vocação, está a iniciativa do amor infinito de Deus, que chama o homem a realizar-se plenamente neste mesmo amor que Deus manifestou aos homens em Jesus Cristo. São João Maria Vianney costumava dizer que o padre não é padre para si mesmo, e por isso, cada sacerdote é um homem que se entrega totalmente. Porque é preciso anunciar a beleza deste amor divino, que precede e acompanha. Este amor é impulso secreto, é ajuda que não falha mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Este amor impulsiona a continuar à procura dele, à procura daquela vontade divina que inquieta o coração e que inflama a alma. Este amor tem um nome e um rosto. Vale a pena dizer sim a ele. Hoje, no quadro As Razões da Fé, temos um vídeo enviado por Brenda Emily de Souza, da paróquia Santa Genoveva. Oi, Padre Arley. Eu gostaria de saber o que significa a sigla JHS, que muitas vezes nós vemos nas igrejas. Quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço a todos os meus paroquianos da paróquia Santa Genoveva, especialmente a você, Brenda, que nos enviou esta pergunta. Durante muitos anos, a paróquia Santa Genoveva esteve aos cuidados dos padres jesuítas, ordem fundada por Santo Inácio de Loyola, que celebramos na última terça-feira, dia 31 de julho. A logomarca da Companhia de Jesus é uma hóstia no formato de um sol e dentro dela 3 letras, IHS. Conforme a pergunta da Brenda, muitas vezes encontramos uma variação para este símbolo, JHS. Muitas pessoas interpretam esta sigla segundo o senso comum, como Jesus Hóstia Santa ou até mesmo Jesus Homem Santo. Na verdade, esta é uma sigla que requer um pouco de conhecimento da língua grega para interpretá-la corretamente. Havia na antiguidade textos gregos do Novo Testamento que eram escritos na forma maiúsculo e minúsculo, como podemos ver no nome de Jesus, e outras, por sua vez, tudo em maiúsculo. Neste caso, podemos perceber nas 3 primeiras letras do seu nome o iota, o eta e o sigma. Quando transliteraram estas letras gregas para as letras latinas, não levaram em conta o seu fonema, mas somente a sua forma. E por isso, o iota se tornou I, o eta, por sua semelhança, se tornou H e o sigma se tornou S. O equívoco começou na transliteração, mas na verdade significa apenas Jesus, as 3 primeiras letras do seu nome no idioma grego. A pergunta da Brenda se refere à sigla JHS, que na verdade tem a ver com a mesma explicação anterior. Atribuiu-se ao I o valor de J, por causa do nome de Jesus em português, conservando o equívoco do H, que seria a letra E, e do sigma, que corresponde à letra S. Independente da língua, a sigla JHS ou IHS significa Jesus, e por isso encontramos comumente em lugares que se referem à Eucaristia. Faça como a Brenda, participe do quadro As Razões da Fé, enviando para nós um vídeo com a sua pergunta. O WhatsApp do programa Encontro Semanal é 991749290. Esteja sempre pronto a dar a todos as razões da sua fé.
Na reportagem especial de hoje, você vai conhecer as etapas da formação sacerdotal diocesana, da família, que é o berço da vocação, até o seminário. A comunidade dos apóstolos perseverava na oração e tinha tudo em comum. O seminário diocesano forma padres dispostos a viver o apostolado de Cristo, pelo serviço à igreja e à caridade entre os irmãos. Nós aqui no seminário fazemos um processo de liberdade de viver o celibato, né? E eu diria que o esporte assim, é um meio assim, da gente, né, viver bem essa dimensão. É no seio da família e com o apoio dos pais que o jovem encontra força para perseverar no caminho vocacional. Depois que minha família percebeu que eu estava decidido, né, a fazer um caminho vocacional, ela me apoiou, né, e me apoia até hoje nessa minha caminhada, né, de discernimento da vontade de Deus para a minha vida. Quando o jovem sente esse chamado ao sacerdócio, deve começar um caminho que na Arquidiocese de Goiânia se inicia por meio da pastoral vocacional. Todo aquele que entra no seminário pressupõe-se que queira ser padre. E ser padre é imitar Jesus Cristo. Vocação é um chamado de Deus que exige uma resposta. Para ser padre, é necessário um tempo de formação que configura o homem a Cristo, bom pastor. Todo chamado de Deus, né, entendido como uma resposta, né, a esse amor de Deus, ele se dá a partir de um encontro pessoal, né, do amor de Deus. O seminário é um tempo fecundo de formação, que propõe ao jovem um caminho de crescimento humano, intelectual, afetivo e pastoral. Todo este processo culmina na conversão diária. Bom, no seminário nós fazemos um processo gradual e progressivo de um crescimento humano, um crescimento espiritual, né, um crescimento na capacidade de se relacionar com as pessoas, né, de se abrir, de viver a caridade, né? E esse é um processo contínuo também de conversão. É a vida comunitária, é a vida espiritual, a vida intelectual e também a formação humano-afetiva. Então, é todo esse contexto que o seminário mesmo propicia ao seminarista. Deus chama de diversos modos. Na oração constante e na vivência comunitária, se é capaz de responder ao chamado que Deus faz para segui-lo. Al hablar de las familias, muchas veces me viene a la cabeza la imagen de un tesoro. El ritmo de la vida actual, el estrés, la presión del trabajo y también la poca atención de las instituciones puede poner a las familias en peligro. No es suficiente hablar de su importancia. Es necesario promover medidas concretas y desarrollar su papel en la sociedad con una buena política familiar. Pidamos para que las grandes opciones económicas y políticas protejan a la familia como el tesoro de la humanidad. O sacerdote é um homem que tem a própria história transformada pela palavra de Deus e que é chamado a levá-la a todas as nações, porque Deus continua caminhando com seu povo e falando com ele. É necessário dizer sim a algo maior do que nós,
Há uma história de salvação tão antiga e tão nova. Nela, Deus mesmo é o autor e espera de cada um de nós uma resposta de gratidão, porque Ele continua chamando e conduzindo. Vale a pena dizer sim a Ele. Essa semana entrevistamos o Padre Márcio Almeida, vigário episcopal do Vicariato para a Saúde. Na entrevista você conhece a missão e as ações do vicariato. Padre, qual a missão do Vicariato para a Saúde? A missão do vicariato é fazer com que mais pessoas se envolvam no trabalho com a saúde. A missão mais específica, e tem sido nesses últimos tempos, sobretudo depois que nós assumimos, tem sido de formação dos leigos que atuam já através das pastorais, através dos movimentos da igreja. Quais ações são realizadas pelo vicariato? As ações são no sentido de estar sempre presente onde tem uma dor, um sofrimento, e as pessoas, sabendo da nossa missão, nos procurando, nós temos procurado atender na medida das nossas possibilidades, com todo o clero, que participa também do vicariato, e também os agentes, que procuram fazer as ações de saúde junto às pessoas. No Brasil, a saúde é precária. Como a igreja se posiciona diante dessa realidade que é social? A igreja se posiciona tentando levantar a sua voz em favor dos menos favorecidos. Vemos aí largamente distribuído pela mídia imagens que mostram o sofrimento de tantos pobres, de tantas pessoas que procuram um momento para se curar, a saúde. E, sobretudo, então a igreja tem essa voz de ir ao encontro das necessidades daqueles que necessitam. Muito obrigada, Padre. Acompanhe essa e outras entrevistas no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Até a próxima! Na semana passada tratamos sobre duas virtudes aliadas à fortaleza, a magnanimidade e a magnificência. Hoje vamos falar sobre a paciência e, na sequência, na próxima semana, trataremos sobre a constância. A paciência é uma virtude cristã que nos faz suportar com igualdade de alma, por amor de Deus e em união com Jesus Cristo, os sofrimentos físicos e morais. Todos nós temos um chamado primário para sermos santos e temos provações suficientes para isso. Se soubermos padecer corajosamente e por motivos sobrenaturais, alcançaremos o céu. O sofrimento é uma realidade humana, ninguém está isento dele. Muitas pessoas, porém, não sofrem senão se queixando, praguejando e até amaldiçoando muitas vezes a divina providência. Outras pessoas sofrem por orgulho ou cobiça e assim perdem o fruto da paciência. O verdadeiro motivo que deve nos inspirar esta virtude é a submissão à vontade de Deus. E para nos motivar a isso, a esperança da recompensa eterna vai coroar a nossa paciência. Mas, acima de tudo, o que pode nos estimular ainda mais nesta virtude é a meditação de Jesus, que sofreu e morreu por nós. Ele, que é o Cordeiro inocente, suportou de maneira heróica tantas torturas físicas e morais por amor de nós, para nos resgatar e nos santificar. Nós, ao contrário, que somos culpados e temos tantos pecados, lhe causamos todo o seu sofrimento. Não seria justo que nós nos sujeitemos a padecer com ele para colaborar na obra da nossa purificação e termos parte na sua glória? As almas nobres e generosas, inspiradas em São Paulo, acrescentam ainda um motivo de apostolado. Sofrem para completarem a paixão do Divino Salvador e assim trabalham com Cristo na redenção das almas. Aqui está o segredo da paciência heróica dos santos e do seu amor pela cruz.
Na primeira reportagem da série Vocações, você vai conhecer o testemunho vocacional de Padre Dilmo Franco, reitor do Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney. E os que desejam se tornar padre vão conhecer os caminhos para ingressar no seminário. Veja a reportagem de Larissa Costa. A palavra vocação vem do latim vocare, que quer dizer chamar. Deus põe no coração do jovem o desejo de estar a serviço do seu reino para a edificação da igreja e a salvação das almas. Quando senti o chamado a primeira vez, eu penso que eu tinha aí uns 7 anos ou 6. Eu tinha acabado de participar da missa com o Padre José, um missionário holandês que tínhamos na nossa diocese, missa das crianças. Eu gostava demais da missa com ele. Ele conversava com a gente, brincava e tudo. E quando eu saí da catedral, eu lembro que eu virei para minha mãe e falei assim: mamãe, eu quero ser padre. Minha mãe olhou assim: você é muito pequena ainda, vamos ver se o tempo perdura. Então assim, esse foi o primeiro que eu me lembro. Aquele que sente o chamado vocacional tem que estar atento à voz de Deus, que fala de diversos modos. Pode ser durante uma missa ou ao ler a Bíblia. Padre Dilmo Franco sentiu o chamado novamente quando terminou o ensino médio aos 17 anos. Foi a partir da leitura da Bíblia que começou uma inquietação, que eu nem sabia que era chamado vocacional, mas uma inquietação que me levava a dizer assim: olha, isso aqui, mas será que isso está certo? Será que o jeito que eu estou vivendo está certo? E aí eu procurei um padre, que era o reitor do seminário menor, e aí ele me orientou para fazer a experiência no seminário. Para discernir esse chamado divino, o jovem precisa de um bom orientador espiritual. Então é muito importante procurar um bom diretor espiritual, né? E a pessoa mais indicada, sim, o seu pároco, ou se não, procurar o bispo, e o bispo indicará um padre para orientar. Quem escuta e responde o chamado vocacional tem a vida preenchida pelo amor de Deus. Falo na minha vida, o chamado vocacional preencheu, né? A partir do momento em que eu recebi esse chamado, que eu respondi também, não deixei de valorizar jamais a vocação matrimonial. Se fosse para casar, casaria, teria filhos e tudo. Mas assim, um amor pelo qual você é capaz de abrir mão de todas as outras coisas para responder sim a Deus, né? Então preencheu e fui feliz e sou feliz, né, respondendo essa vocação. O sacerdote é um homem que tem a própria história transformada pela palavra de Deus e que é chamado a levá-la a todas as nações. Dom Helder Câmara, e eu pego as palavras dele, ele dizia o seguinte, que se 1000 vezes ele nascesse e 1000 vezes ele fosse chamado, 1000 vezes ele queria ser padre, né? Então eu pego essa mesma dimensão. Se eu nascesse 1000 vezes e 1000 vezes o Senhor me chamasse, 1000 vezes eu responderia sim a Ele. Mais uma vez chegamos ao final do nosso programa. Fique por dentro de todo o conteúdo do Encontro Semanal no YouTube da Arquidiocese de Goiânia e nas nossas redes sociais. Nos vemos na próxima semana no nosso Encontro Semanal. No próximo encontro você vai ver a mensagem do nosso arcebispo Dom Washington Cruz para o Dia dos Pais e ainda acompanhe o segundo episódio da série sobre vocação. Participe você também do programa Encontro Semanal, todo sábado às 8h30 da manhã e às 17 horas aqui na PUC TV. Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo.
Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força.